O Criador é um só, os caminhos que são vários. E a gente se sentindo bem no caminho que a gente escolhe, não vejo por que não continuar seguindo. Então, se me faz bem ouvir um hino, se me faz bem escutar uma palavra bíblica, uma palavra de Deus, um padre fazer uma reza, não vejo por que não ouvir, não receber isso para se sentir bem. Então, gente, estamos começando mais uma entrevista. E a entrevistada de hoje é nada menos, nada mais. Ela, incrível. Intérprete do Viradouro. E aí, amiga, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, na paz. Feliz por estar aqui, batendo esse papo aqui com você. É uma honra para mim estar podendo fazer essa entrevista com você. Agora, vamos lá. Conta pra gente, quem é a Débora? Cara, Débora vem de uma família de sambistas, né? Ela começou com o avô, com a avó pelo lado do pai, depois veio o pai e o tio. Eu sou a terceira geração de sambistas na família, juntamente com meu primo. Já está vindo a quarta geração por aí, que já tem os filhos, né, do Arlindinho, o Antônio principalmente tá com o pé bem encaminhado nisso, Maria Helena também. Vamos ver se a gente perpetua por mais gerações aí o nome da família. Sim. Agora, vamos lá. Conta pra mim como é que foi o seu primeiro contato com o samba. Olha, eu acho que foi desde pequena, né? Até pelo fato da família, do meu pai ter crescido aqui dentro dessa casa fazendo músicas, meu tio Arlindo também. Apesar de ter tido a infância e adolescência dentro da igreja evangélica, uma irmã da minha mãe é pastora, e por eu ter morado muitos anos com os meus avós maternos, então ficava nessa divisão de ir para a igreja, mas ao mesmo tempo também estar curtindo o samba nas festas de família. Então sempre tive esses dois lados muito presentes, né, no Como é dia a que era dia. isso? Como Tá é na que era igreja e isso? tá no samba. Pois é, a infância, criança, Aham. adolescente, criança principalmente, você não se preocupa muito com isso. Uhum. Eu ia mais para a igreja para brincar com as crianças, escola dominical, né, que a minha avó era diaconisa. Como eu falei, uma tia minha é pastora evangélica, ordenada. E, então, na infância, eu ia mais para brincar, para poder ter mais gente para brincar comigo, porque aqui a minha casa, por eu morar com os meus avós, não tinha muita gente mais ou menos da minha idade para poder brincar. Então, aproveitava o domingo da igreja para isso. Já na adolescência, eu comecei ter o discernimento de diferenciar uma coisa ou outra. Então, nas festas de família, eu curtia o samba, porque sempre tinha uma roda de samba, não podia faltar. Mas tinha também os meus trabalhos, ou seja, as minhas obrigações dentro da igreja, por participar do grupo de louvor. Eu era tecladista na época. Então, sempre tinha aqueles compromissos que o grupo jovem tinha na época, então também fazia parte disso. Sempre consegui conciliar muito bem. Mas, aos 19 anos, eu resolvi escolher um lado só e foi o lado do samba. Do lado do samba. Hoje ainda tem algum contato assim, ainda frequenta a igreja ou não? Frequentar, não, mas estou sempre ouvindo um hino, até para poder lembrar um pouco da minha avó, poder lembrar também dessa minha época, que eu não vou dizer que não foi boa, foi ótima, tive muito aprendizado ali dentro. Só que algumas coisas que aconteceram ali dentro, como acontecem muitas por Sim. aí, não me fizeram bem. Então eu optei por escolher um outro caminho justamente por isso, mas eu não deixo de ler a Bíblia, de ouvir um hino. Assisto também missa católica, então quer dizer, eu sou bem eclética. Eu digo que o Criador é um só, os caminhos que são vários. E a gente se sentindo bem no caminho que a gente escolhe, não vejo por que não continuar seguindo. Então, se me faz bem ouvir um hino, se me faz bem escutar uma palavra bíblica, uma palavra de Deus, um padre fazer uma reza, não vejo por que não ouvir, não receber isso para se sentir bem. Sim, sim. E agora, conta pra gente assim, a Débora hoje, ela só trabalha com a escola?
trabalha com outras coisas, além do carnaval? Como é que funciona? Não, atualmente é o carnaval mesmo que é o principal, né, do meu dia a dia. Para quando sempre tem uma brecha na agenda, a gente consegue fazer uma roda de samba, um pagode, viajar para algum outro lugar, algum outro estado, para poder dar continuidade ao legado que meu pai deixou, né? Vai fazer 7 anos que ele faleceu, faz em abril. Então é uma forma também de eu estar indo para essas rodas de samba, para esses lugares. Quando eu recebo esses convites, é uma forma também de mostrar quem ainda não conhece o lado B da família, vamos dizer assim. Sim. Cara, assim, como é que é pra você carregar o nome que você carrega? É um nome pesadíssimo. É um Nem nome fala. pesadíssimo. Como é que é pra você, cara? É bom, mas também tem uma grande responsabilidade. Ah, quanto a isso, não tenha dúvida. Né? Principalmente, primeiro, o sobrenome. Segundo, pelo fato de ser mulher. Sim. Né? Escolher o carnaval para poder viver foi muito complicado. Né? Porque muita gente, a cabeça de muita gente ainda é aquela, tá ali porque é mulher, tá ali porque namora fulano, tá ali porque é parente, é sobrinha, é filha. Então, quer dizer, até você conseguir mostrar que você tem potencial, que você consegue, é um pouquinho complicado, é árduo, o caminho é longo, é duro, mas indo devagarinho, um passo de cada vez, joga uma pedrinha para o lado, para poder liberar um pouquinho mais o caminho, para que as pessoas possam ver que realmente a pessoa, para estar ali é porque tem capacidade, é porque consegue, que pode. E eu estou conseguindo mostrar isso cada vez mais, a cada dia que passa eu me sinto assim, realizada, por Uhum. poder mostrar que não é só o sobrenome, que eu tenho potencial, que eu posso fazer. E já diz o ditado, lugar de mulher onde ela quiser, eu escolhi estar no carnaval. Ou melhor, Isso. o carnaval que me escolheu. Isso. E como é que foi, cara? Assim, quando você. Como que foi pra você ingressar no carnaval? Qual escola que você escolheu? Como iniciou essa caminhada? Começou em 2008, Ciganerei, né? Ele estava fechando com o arranco do Engenho de Dentro. E ele, por já ser muito amigo da família de anos, já tinha defendido alguns sambas enredo com ele em disputa dentro de quadra escola de samba. Ele me fez o convite para participar com ele desse desfile. Se eu não me engano, 2008 foi, acho que foi, se eu não me engano, foi as 4 estações, né? E o samba lindíssimo e pedia para poder abrir uma voz, quase uma ópera. Foi bem diferente, foi bem sutil a estreia, pela forma que foi feita, pelo samba enredo também pôde dar abertura para que a gente pudesse fazer o que a gente fez na avenida. Logo depois ele foi para Tuiuti, fui com ele, que até então parecia que eu era corda e caçamba, onde ele ia eu ia atrás. Voltamos para o Arranco, voltamos para Tuiuti, isso os anos foram passando, depois veio Inocente de Belfor Roxo, com Maria Mineira. Aí veio Em Cima da Hora. Depois da Em Cima da Hora. Ei, gente, tá faltando escola aí, peraí. E depois da Em Cima da Hora foi o quê? Aí já não foi mais com Ciganerei. Lembrei, já não foi mais com ele. Aí comecei a vir com o Vander. Minto, Viradouro 2016. Alabê de Jerusalém foi um falecido Zé Glória, compositor da época do samba também, pediu para que eu e uma outra amiga, Ângela, viéssemos no carro de som para dar o peso feminino juntamente com o Zé Paulo e os meninos lá do carro de som. Nos receberam super bem, foi uma experiência que até então era a primeira vez que eu estava indo para uma escola grande, grande porte, vamos Uhum. dizer assim. Não que as outras não fossem de grande porte, mas a gente sabe que grupo de acesso tem uma dificuldade muito maior do que o grupo especial. E depois da Viradouro, entrei na Mocidade através do André Félix, que é o diretor musical de lá. Ele, num trabalho que eu fiz no estúdio musical dele, ele fez o convite logo após a gravação que a gente fez.
e fiquei por lá até 2023, ingressando na Viradouro, porque o Vander estava na Tuiuti e foi para lá. E ele fez o convite para ir para Viradouro e estou lá com ele Ficou até na hoje. Mocidade até quando? De 17 a 23. Caramba, bastante tempo, né? Porque entrou a pandemia também nesse meio, Sim. mas a gente continuou lá. O Vander que saiu, fez o Carnaval 2023 na Tuiuti e eu me mantive na Mocidade. Cara, esse tempo todo que você tá no carnaval aí, você lembra do teu primeiro desfile? O arranco, né? Como profissional foi o arranco, as 4 estações. Como eu falei, foi bem diferente. Foi a estreia, a gente sabe que tem o nervosismo, que tem aquele frio na barriga. O dia que alguém pisar em qualquer lugar, não só na Sapucaí, mas no seu trabalho, você, pela primeira vez, se você não tiver o frio na barriga, você pode se enterrar que você está morto. Você não vai ter mais emoção nenhuma. Então, foi um misto de emoções. Eu precisava mostrar por que eu estava ali, né? Porque muita gente já sabia quem eu era, só não sabia que eu conseguiria cantar o samba enredo da forma que eu cantei, fazendo uma voz oitavada, na hora que o samba pedia. Que aí aquela troca de olhares com o Ciganerê justamente para saber o momento exato e depois manter o andamento, ter a bateria, ter aquele montaréu de gente. Se você não tiver o controle, você perde a noção de tudo. E eu acredito que uns anos atrás também não era igual é hoje. Aquela imagem da mulher ali cantando na Com certeza avenida não. era diferente. Então tinha aquele certo preconceito, né? Com certeza não. Muita gente olhava. Recebi críticas, como eu recebo algumas vezes até hoje. Para mim, tanto faz, até porque eu aprendi que quem tem boca fala o que quer. Isso aí. Depende muito do que está cheio a cabeça e o coração. Então pode sair uma coisa boa como uma coisa ruim. Ali naquele ano eu recebi muita crítica negativa, pelo fato da voz oitavada, de dizer que eu estava fora do tom. Que mais? Aquele assunto anterior tá ali porque é a sobrinha do Arlindo, que é a filha do Assia. Se falaram mais alguma coisa, não sei, porque também eu não me liguei muito nisso. A minha ideia era mostrar, também provar para mim, que na época eu não queria nada disso, para provar para mim que eu tinha capacidade de cantar. E como você lidou com as críticas naquele momento? Cara, na época meu pai estava vivo, então ele que conseguia me acalmar bastante. Que tinha, dependendo do que a pessoa fosse escrever ou fosse falar, que pudesse chegar até o meu ouvido, que naquela época não tinha muito Instagram, não tinha Face, não tinha nada disso, então era muito boca a boca. Né? Orkut, no máximo. Chegava a ser até pior, né? Porque o boca a boca tá ali na tua frente. É famoso telefone sem fio. Vai Isso. falando, vai aumentando. E vai só aumentando, né? Você, a história já tá toda distorcida. Mas assim, aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe que o que falam é simplesmente porque a pessoa pode ter aquele pouquinho de recalque de querer estar ali no teu lugar e não pode. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Se eu tô ali é porque eu tenho capacidade. Então eu ponto. Podem falar o que quiser, podem inventar o que quiserem também, que eu coloquei na minha cabeça que eu não vou me preocupar e não me preocupo mais com isso. Isso, tá certíssimo. E o que o samba representa pra você? Tudo. Foi o que fez meu pai dar essa casa aqui pra minha mãe, nosso carro, sabe, nossa vida. Eu consegui estudar, meu irmão, minha irmã mais velha, meu sobrinho também está formado. Meu pai só não conseguiu ver a colação de grau dele, mas ele está feliz onde ele está, que a gente conseguiu ter a nossa vida. A gente está conseguindo se manter, está conseguindo viver e sobreviver, né? Que todo dia é um desafio, todo dia é uma coisa diferente. E eu acho que se não fosse o samba, não sei o que seria da gente. Não sabe. Já pensou em sair do samba alguma vez? Já. Conta pra gente. Principalmente depois que meu pai faleceu.
Minha Tem vontade quanto era de tempo? largar tudo. Abril vai fazer 7 anos. Minha vontade era de largar, de parar com tudo mesmo, porque não tinha Não tinha mais por que sentido. continuar. Para mim não tinha mais sentido. Mas aí o tempo foi mostrando que eu precisava continuar para justamente não deixar morrer o que ele deixou. Que foram as músicas dele. Tanto parceria com meu tio Arlindo, tanto parceria com Serginho Meriti, com Zeca, Dalto Magalha, enfim, Delcio Luiz, tanta gente. Eu vi a última música dele sendo feita aqui com o Delcio. O Delcio botou, fez um videoclipe, botou, tá no YouTube. Sou Eu, o nome da música. Eu achei aquilo bem. Toda vez que eu assisto me dá uma emoção. Porque aí lembro do dia que ele estava aqui, brincando, conversando, sorrindo. Enfim, Memórias boas, né? tem que pensar nele sempre assim, né? Isso. Tristeza já chega, já foi ali no É isso dia aí. que a gente se despediu. Mas aí se despediu só do corpo. É isso aí. A mente, assim, as memórias, as lembranças, as fotos dele aqui espalhada pela casa. Sei que ele tá sempre por aqui. Sim, sim. E assim, na infância, como é que era com ele? Ia na roda de samba, ele te levava, ele que te apresentou? Não, como eu falei, por fazer parte da igreja evangélica quando era criança, eu não tinha muito contato com as rodas de samba. Ia quando alguém da família conseguia me levar. Quem frequentava mais as rodas, principalmente ali na Padre Telêmaco, quando era ali nos anos 80, era minha irmã mais velha, né? Que eu sou a do meio e tenho o caçula, que é um ano mais novo do que eu. Então ele ia quando minha mãe conseguia sair para trabalhar, aí eu ia junto com ela. Costumava ficar no bar, no caixa, né? Que aí dividia com a cozinha, a gente ficava sempre por ali para poder ajudar. E assim distraía a mente também, né? Uhum. Sempre olhando gente diferente. Era maneiro, era legal pra caramba. Sim, sim, muito legal isso. Agora vamos entrar no assunto do. Vamos voltar para o assunto do carnaval. Viradouro. E aí, como é que é a sua preparação para o carnaval? Esse tempo todo que você está no carnaval, como é que funciona a sua preparação? Quem é a Débora quando acaba o desfile? Ah, quando acaba o desfile é só o corpo, que a alma foi pra Nárnia. É uma preparação muito intensa, né, cara? O processo é árduo, é longo, porque são muitos ensaios, são muitas saídas de apresentação, ensaio dentro de estúdio, preparação com fono, né? Passei até a preparação com fono de 2017 para cá, que assim, acho muito necessário, muito válido, e já que é o nosso meio de trabalho, né, o nosso instrumento de trabalho, então tem que ser bem cuidado, evitar gelado, dormir no mínimo 8 horas para ter uma voz, um timbre consideravelmente bom. Então, quando tem uma mudança de tempo, nunca me agrada. Aí começa a vir uma coriza, um catarro, a voz falha, e eu não sou muito chegada a falhar nas coisas. Aprendi com o papai a ser muito chata, a ser muito certa com as coisas. Então, o que eu puder fazer para estar bem preparada, eu vou estar fazendo. Muito legal. E assim, como é que foi teu primeiro ano no Viradouro? 2016 ou agora 24? Não. Ah, então primeiro teve Porque 16, tive a saiu. passagem em 2016 que eu fui para poder. E Foi um por que você, convite e por especial que que me você saiu? fizeram. Saí porque era só para aquele Era momento. só um Era freelance. só para poder ajudar a escola, o Aí carro agora de em som. 2024 chamaram pra Aí ficar agora fixo. chamou para ser integrante mesmo do carro de som. E como é que foi agora o seu retorno em 2024 para Viradouro? Cara, foi bem especial, porque até então eu estava na mocidade, tinham dito para mim que eu faria parte da última aula, que foi um enredo Rosa Maria Egipsíaca, e eu vinha representando uma das rosas, que eles pegaram uma representante de cada agremiação e eu fui representando a mocidade independente. Só que eu não sabia, o diretor musical já estava de olho, Do Viradouro. o diretor Hugo já estava de olho. Que assim que acabou o carnaval, eu estava em São Paulo,
Eu fazia a Unidos de Vila Maria, né, em São Paulo também, tinha o desfile das campeãs lá, meu telefone tocou falando que queriam que eu fosse para Viradouro. Eu falei, caraca, deixa eu voltar de São Paulo para a gente poder conversar e ver isso. Eu preciso ver o que a Mocidade vai oferecer, o que a Viradouro vai oferecer. E o bom é que eu consegui deixar a porta aberta na Mocidade também. Graças a Deus tem bastante amigos lá, principalmente o André, o diretor musical. Então eu sei que na hora que for necessário eu consigo voltar sem problema nenhum. Mas a Viradouro conseguiu calçar o profissionalismo de uma forma, como o Flamengo gosta de dizer, outro patamar. Né? Que eles conseguem calçar, eles dão toda uma assistência que eu até então só achava que tinha na Mocidade. Né? Mas assim, o profissionalismo deles, a preocupação deles com o profissional conseguiu superar as expectativas. Né? Então, me senti bem acolhida ali dentro da Viradouro. Quando eu fechei com eles, questão financeira, para poder cuidar da minha mãe também um pouco mais. Então, tenho visto que eles prezam muito por isso, pelo bem-estar. Independente de ser funcionário ou não, eles prezam muito pelo bem-estar de cada integrante, de cada componente da escola. E isso é muito importante. Sim, sim. E como que funciona essa transição de uma escola para outra? Vocês fecham um contrato? Como é que funciona isso? Cara, depois que conversa, né, com o presidente, com a direção, tem um contrato, tudo direitinho, aí começa a ter validade depois da escolha do samba. Né? Foi o que aconteceu, ó, começou a contar depois do samba escolhido para poder começar a trabalhar com os ensaios com a comunidade. Aí passa aí toda semana nos ensaios de quadra, ensaios de rua, tudo que for feito com a escola já está acordado dentro do contrato, então a gente não se preocupa com basicamente nada. Só chegar, fazer o trabalho e ir embora. Sim. Aí quando passa ali o carnaval, como que fica a atividade de vocês que são do carro do som ali? Se tiver evento, a escola convoca, a gente vai, eles dão ajuda de custo, né? Porque o contrato acaba depois do desfile das campeãs. O Mas contrato sempre, acaba ali. sempre que tiver, que é em média 5 meses, é o tempo de duração, né? Ah, Da sim, escolha de então. samba enredo, aí escolhe o samba, começa os ensaios de rua, até chegar o desfile. A média é essa, 5 meses de contrato. Ah, sim, eu achei que era um contrato que durasse assim anos, ficasse por um tempo Não, maior. aí a Não. gente, quando acaba, a gente sempre senta, conversa, ou renova ou sai, aí vai de acordo com a pessoa, com o profissional e a agremiação, pelo menos na Viradouro é assim. Sim, sim. Então a gente sempre senta, conversa, renova, senta, conversa e vai indo. Tem algum na Viradouro, algum desfile que te marcou, que você não consegue esquecer? Ah, o Alabê. O Alabê foi bem especial que o enredo em si, o tema já tinha chamado muito a minha atenção por causa do musical do Altair Veloso, né? E ter feito parte desse momento carnavalizando a ópera que ele fez foi muito interessante, uma coisa que marcou muito. Sim. Você falou também que desfila no Carnaval de São Paulo. É Sim, isso. Você enxerga alguma diferença entre o Rio e São Paulo? um pouquinho o andamento das baterias. Lá é sempre um pouco mais rápido. Se bem que a Vila Maria é uma cadência única, né? Uma coisa muito bem mais cadenciada do que as outras agremiações. Mas normalmente o samba costuma ser um pouquinho mais rápido do que aqui no Rio. E diferença, acho que só lá no AMB, no local do desfile mesmo. Ele é mais largo, Uhum, mas em compensação ele é um pouco mais curto de trajeto. sim. Mas ele é um pouco mais largo, então você consegue passear pelos lados. As aulas conseguem evoluir com uma certa facilidade em relação aqui ao Rio. Acho que a diferença seria só isso.
E de resto, o trabalho, mão de obra deles lá tá páreo duro. Tá praticamente igual aqui o Rio de Janeiro. Sim. Já passou algum momento difícil no carnaval, aí na Sapucaí? O que não falta é esse, perrengue. Muitos. Pode contar pra Mas eu gente acho que o alguns? principal foi em cima da hora, que deu problema com a presidência e o barracão, e mais da metade da escola sem roupa para desfilar, Caramba, inclusive o carro de som. meu Deus. E Então como é eu que tava, eu fizeram? tava de branco, a gente foi com a roupa que estava no corpo. Caramba, Passou o desfile, com aquela raiva, lágrima de raiva caindo nos olhos dos componentes. Tinha gente com raiva, tinha gente chorando de tristeza, tinha gente que estava com as duas emoções ao mesmo tempo. E eu não podia nem esboçar muito, porque eu tinha que cantar, né? Porque de um jeito ou de outro, estava contando ponto ali também, né? Que foi um problema alheio à nossa vontade. Problema da confecção e da direção da escola. Já que não resolveu, a gente foi com o que teve, com o que tinha ali na hora. era o jeito, né? Era o jeito. Era o jeito. E o que tu pode contar pra gente do Viradouro 2026? 2026 a gente vem com o enredo Pra Cima Cissa, uma homenagem mais do que justa ao nosso mestre de bateria. Tá aí uma coisa inusitada, a primeira vez que um mestre de bateria é enredo de escola, né? Então, posso dizer que ele está muito animado, não só ele, a nação vermelha e branca também. Ontem mesmo nós tivemos um ensaio, o primeiro ensaio do ano foi fogo na caixa d'água, como gostam de dizer. Foi muito bom, a quadra lotada, todo mundo cantando a plenos pulmões. E vou usar as palavras do senhor Calil. Vai emocionar muita gente. Eu acho que quem não se emocionar, foi aquilo que eu falei mais cedo, que não está vivendo direito. A galera pode esperar que vai ser uma coisa bem emocionante mesmo. Vai tocar muita gente ali. Tá preparada pra esse título? O título é a consequência do trabalho, Isso, verdade. né? Eu sempre prezei por isso e eles focam muito nisso lá. Então, trabalhar para isso, a gente está trabalhando para caramba. Não é pouca coisa, não. Tô trabalhando bastante. E a gente conseguindo o primeiro lugar vai ser a cereja do bolo. Sim, sim. Ele merece. A história que ele tem no carnaval, ele merece. E conta pra gente o que o carnaval representa pra você. Ai, meio de vida, posso dizer assim, porque conforme os anos foram passando, eu particularmente fui vendo tanta gente que vive do carnaval, fica contando as horas para poder chegar, poder o barracão abrir, poder trabalhar dentro do barracão de um ateliê de costura. Eu mesmo cresci fazendo roupas para uma ala na Portela, um pouco mais de 20 anos trabalhando nisso. Trabalhou dentro do barracão? Não, a gente tinha um ateliê aqui em Ah, casa sim. mesmo, que minha tia madrinha, recém-falecida, tomava conta da ala Sambola, lá da Portela. Toda, então, eu ajudava na costura, na colagem, junto com a minha mãe, com as minhas tias. Meu falecido pai com meu irmão era parte de chapéu, armação. Então, a gente confeccionava tudo aqui dentro de casa mesmo. Então, foram alguns anos de muito aprendizado. Então, eu sei que muita gente faz, não só pelo dinheiro, porque gosta mesmo. Vive aquilo 24 horas por dia. E, assim, é uma coisa que eu gostaria muito que todos barracão de ateliê fossem um pouco mais valorizados, porque o trabalho não é nada fácil. Não é nada fácil. Passam noites sem voltar, semanas sem voltar para casa, às vezes fica sem tomar banho, come mal, Caramba. dorme mal para poder deixar tudo pronto. É assim, muita gente gosta de ver o close, mas não está ali dentro para ver o corre. Então só quem está ali dentro é que sabe. Eu acho que a valorização tem que ser cada vez maior para essa galera toda que está aí. Porque eles ficam dentro do barracão direto pra poder entregar? Direto, para poder entregar tudo no tempo hábil, que tem um cronograma, tem um calendário carnavalesco, vai estar ali em cima, a direção da escola também.
Então, cada setor tem o seu chefe, fica em cima e assim vai indo, vai todo mundo trabalhando, funcionando, é uma engrenagem praticamente. Se uma peça falhar, já começa a atrapalhar tudo. Então, tem que ser uma coisa muito bem elaborada, bem estudada, um ajudando o outro também para tudo poder fluir da melhor forma e poder entregar o espetáculo que a galera vê na TV. Sim. Pensa em sair do carnaval? Agora não mais como antes. Mas antes já pensou em sair? Ah, pensei. E a ideia é que a gente sabe que tem o tempo de trabalho, mas depois Ficar livre, fica ficar... livre. Entendeu? Então já teve uma época que eu pensei em parar assim. O que não fez você parar? Ah, a vontade de cada vez mais mostrar que eu poderia me superar, achar que, tá bom, mas aí depois vira a chave, não, acho que eu posso fazer mais. Vamos ver até onde eu aguento. É isso que está na cabeça atualmente, pensando até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. Sim. Como era a tua... Eu tô vendo aqui algumas fotos do seu pai, do seu tio. Como é que era a sua relação com o seu tio? Era a Aprendeu melhor muito com ele? possível, muita coisa. Foram 11 anos de banda do Arlindo, viajando com ele pelo Ah, Brasil, então você só fazia pelo parte da banda Brasil. dele? Passei a fazer parte. Quando eu saí do meu trabalho de CLT, passei a ficar fixa na Como é que foi banda. assim, te cortando um pouquinho, pra você contar essa história do início pra gente? Como é que foi assim? Tu trabalhava de CLT Isso. e ele te convidou? Como é que foi? Mas assim, quando tinha um show grande, Uhum. eu avisava a direção lá do trabalho e pedia autorização para sair cedo, ou então faltar o dia seguinte, que talvez não estivesse nem no Rio. Então sempre conversava, sempre dava um jeitinho de conseguir fazer os eventos grandes, né? Lançamento de CD, estreia de show, que normalmente não era, eu não era fixa, era Uhum. justamente o freelance. Aí conforme foi passando, quando foi deixando na banda, fui ficando, virei fixa. Aí nesse meio tempo, entre shows grandes, participações e ficar fixa na banda, foram 11 anos. Caramba, rodou esse Brasil todo com ele. Quase todo. E Era teve de... lugar que era a equipe reduzida, então não ia todo mundo. Uhum. Tipo, Fernando de Noronha, por exemplo, foi um lugar que não foi todo mundo. Eu era doida pra ir. Doida pra ir, né? Mas foi bom, deu pra ver as fotos, eu acho lindo. Um dia eu chego, vou lá. Lembra, tu tem assim, um show dele que te marcou positivamente e tem algum que te marcou negativamente? Que você tava participando ali? Eu acho que o que mais marcou foi o DVD MTV ao vivo. E eu já tinha participado do Pagode do Arlindo, né, que foi gravado aqui no Barril 8000. Mas esse MTV ao vivo a gente foi para São Paulo para poder gravar. E a família toda foi junto, tanto que no final do DVD é a música Quem Gosta de Mim. Aí sobe minha tia, meu pai, minha avó, sobe a família praticamente toda ali. Enquanto a gente canta Eu Sei Quem Gosta de Mim. Então acho que marcou muito.